Vamos estender as mãos, vamos buscar do Senhor agora a bênção dele sobre a vida do nosso amado Vince. Pai, nós estamos aqui sedentos, Pai, e abertos, Pai, para que o Senhor possa ministrar ao nosso coração, meu Deus. Não permita que, Senhor, que saiamos desse lugar sem ter a nítida certeza de que o Senhor falou conosco. Usa, Pai, usa o Vince, usa a boca do Vince agora, Pai, que a palavra do Senhor possa ser colocada no nosso coração como uma palavra viva, Pai, que possamos, Pai, sermos cheios da Tua palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Boa noite, amados. Bem, hoje pela manhã, Deus nos falou, na sua graça, na sua misericórdia, sobre essa questão do homem natural, espiritual e o carnal. Eu disse que eu queria gastar mais tempo com o homem carnal. Eu recomendo àqueles que não ouviram a pegarem essa palavra, e tem palavra que eu recomendo ouvir umas 20 vezes, que quem sabe fica gravada no seu coração e produz uma mudança. Não é só essa minha, tem irmãos preciosos que entregaram palavras muito de Deus, e a gente quer se alimentar da palavra, sempre da palavra. Então, hoje a gente vai continuar falando agora à noite sobre o homem carnal, e esse homem que eu disse pela manhã, ele tem feito um estrago muito grande na igreja, que ele está no contexto da igreja, no entanto, ele não funciona espiritualmente. Aí a gente vai ler o texto de Gálatas, no capítulo 5, dos versículos 16 até o versículo 25. E a gente vai colocar o slide aqui, só para passar direto aqui, os irmãos que estão com o slide ali, é o slide número 11, as obras da carne versus o fruto do Espírito. Aleluia. É o número 11. Então vamos, como pela manhã, ler a palavra e meditar na palavra e deixar o Espírito de Deus falar ao nosso coração. Paizinho, é minha última palavra aqui para os irmãos. Tenho orado, chorado, te pedido para falar conosco, para tocar no nosso coração, assim como tu fizeste pela manhã, e tantos irmãos foram tocados e disseram com tanta alegria que Deus falou tão profundamente. Deus fecha esse tempo e essa palavra muito fortemente no nosso coração. Deus traz luz. Obrigado pelas orações que já recebi nesse lugar. Obrigado pelo teu sustento na minha vida. Agora eu quero ser a tua boca, a revelação da tua palavra. Eu te peço isso na tua total dependência, no nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto extremamente importante. Versículo 16. Digo, porém, acho que os irmãos estão projetando aqui o versículo também, né? Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A gente vai falar muito nessa noite, para combater esse homem carnal, sobre o andar. Então, o que Deus está falando é que a gente tem que andar no Espírito, em todo o tempo. O homem espiritual, ele anda no Espírito. Ele ouve a voz de Deus, confere em todo o tempo o que Deus está falando, o que Deus quer dele, qual é a atitude, a ação a tomar, a palavra a entregar, com quem falar, o que falar, ouvir o Senhor. E ouvir mesmo o Senhor. E quando a gente ouve, obedece. Porque a Bíblia diz agora, jamais satisfaremos a concupiscência da carne se, esse se é uma escolha minha, andarmos no Espírito. Então esse é o recado primeiro
do Espírito Santo sobre vencermos a nossa carne. E aí a gente vai ter que ficar ligado nisso, porque a carne, ela milita contra o Espírito, em todo o tempo. A carne milita contra o Espírito, está dito, e o Espírito contra a carne. É a guerra constante que nós temos no nosso espírito. Até quando? Até o fim da nossa vida, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O que Paulo falou em Romanos? O bem que quero, esse não faço. O mal que não quero, esse sempre está diante de mim. Era a batalha de Paulo, um homem espiritual, um homem cheio de Deus, mas que tinha que vencer essa batalha. E a guerra que também todos nós temos, e dentro de nós temos que vencer essa guerra, porque o espírito do mundo tenta levantar o velho homem, sempre, porque o homem velho, ele vai requerer direitos, atender a carne, atender os desejos da carne, as posições da carne, até muitas vezes os direitos da carne, que a carne tem direitos, mas a gente tem que ouvir o Espírito. E o Espírito Santo de Deus traz convicções para não atendermos a carne. É essa guerra que a gente tem, que temos que estar ligados. Versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, aqui também Deus quer nos falar muito. Vou chegar lá com a graça de Deus. As obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, ou a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Séria essa afirmação. Os que tais coisas praticam, eu vos declaro, não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões. Aparecem paixões na nossa vida, muitas, concupiscências, mas nós crucificamos a carne. Se vivemos no Espírito, vem a palavra de novo, andemos também no Espírito. Essa insistência do Senhor, para que a gente possa andar no Espírito, é esse slide aí, porque Paulo nos ensina, inspirado pelo Espírito Santo, a andarmos no Espírito, e assim vencermos. Um versículo que citamos hoje pela manhã, 1 Coríntios 5, 1 e 2, né? A imoralidade, vencermos essas tentações. E esse versículo de Colossenses, que continua falando sobre a importância do andar, 2,6, assim como recebestes a Cristo, andai nele. E Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, não andeis, andar. A importância da gente definir esse nosso andar. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, que nós citamos pela manhã, a palavra fala que os coríntios andavam em soberbas. Então eles tiveram problemas graves pela soberba.
pela imoralidade. E a palavra fala que nem mesmo entre os gentios haviam tais pecados. Palavras pesadas e situações condenadas pelo Espírito Santo de Deus a respeito da igreja em Coríntios. Mas será que a igreja em Coríntios não é essa que a gente também vê hoje, nos nossos dias? Situações acontecendo conosco. A gente sabe de quedas de alguns irmãos e irmãs, situações muito difíceis. Então Paulo queria tratar a questão do andar no Espírito. E ele está falando para a gente que tem que ter disposição de corrigir cada uma das situações. O que Deus espera de nós? Gente que se humilha, que se quebranta, que diante das situações da vida não cede para o pecado, mas se inclina para as coisas de Deus. Às vezes nós falamos com Deus: Senhor, eu quero que Tu esteja na minha frente em tudo, que Tu esteja comigo. Mas o que a Bíblia quer falar para nós é que Cristo em nós é que é a esperança da glória. Então, Ele está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Nós somos corpo, morada do Espírito Santo de Deus, santuário de Deus. Então, como Ele está dentro de nós, nós temos que andar nele. Ainda em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. A gente vive um tempo de muita ansiedade. As pessoas são ansiosas. É o mal desse século. Quanta ansiedade que gera depressão, uma série de consequências. Mas o que Paulo fala nesse versículo é que em tudo, porém, nós devemos fazer conhecidas as nossas orações diante de Deus, as nossas petições. O que Deus está falando sobre um homem espiritual? Ele está conectado com Deus em todo o tempo, ele está em Cristo em todo o tempo, ele está ligado. Não tem o secular e o espiritual. Não, nós estamos ligados nele direto. E é o que Deus está trabalhando conosco. E nisso a gente vai passar por provas e situações que nós temos que renunciar os nossos direitos, o nosso ego, a gente tem que abatê-lo. Espiritualmente nós temos que ceder em muitas situações. Lembra que o homem espiritual, a Bíblia diz que ele julga todas as coisas. O homem espiritual, ele tem dentro dele essa direção do Espírito. Agora o homem carnal, ele divide, ele separa, ele não tem as compreensões das coisas espirituais. E tem pessoas entre nós que insistem em andar numa cegueira espiritual. E essa cegueira espiritual que eu creio que Deus quer combater em nós. Tem versículos que são tão claros, e Deus tem nos dado muitos versículos nesses dias. Mas quero citar um de 1 João capítulo 4, no versículo 20. Esse é claro: se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Quantas vezes o nosso irmão, e nesse sentido é o que Deus quer trabalhar conosco, é a pessoa mais próxima de nós, esposo, esposa, filhos, e há uma divisão algumas vezes dentro de casa, e a nossa posição é amar a pessoa que está próxima de nós, e essa pessoa que está próxima de nós
é a pessoa que mais vai confrontar a nossa vida, porque elas, de fato, nos colocam sempre numa posição de desafios, de perdão, de serviço. São coisas pequenas, mas quando você atende, quando você socorre, quando você ajuda, porque às vezes é mais fácil ajudar alguém que não é da sua convivência, e pode ser que alguém já reclamou, mas por que você pode ajudá-la e não pode me ajudar? Por que você para ela faz as coisas, para mim não faz? Então, são essas pessoas que convivem conosco em todo o tempo e que nós somos trabalhados por Deus para atendermos essas pessoas. Eu quero dizer algumas coisas que são importantes para que a gente entenda essas coisas da carnalidade. Isso aqui, por exemplo, é importante. Nós temos que lembrar que as pequenas decisões que tomamos na vida, elas vão fazer uma diferença muito grande naquilo que Deus trabalha conosco. Então a gente pode, e lemos agora sobre a questão do ódio. Então Deus não se agrada. Tem um outro versículo que a Bíblia vai dizer que quem odeia seu irmão, e é assim que a Bíblia diz, é assassino. E sabe assassino de quem? Dele mesmo. Porque a pessoa mais assassinada nas atitudes erradas que eu tenho, sou eu mesmo. Eu, de fato, sou a pessoa atingida. Eu penso que estou matando o outro, mas estou matando a mim mesmo. Isso precisa ser entendido para ser vivido. Suponhamos que você começa a praticar, ter uma condução, uma conduta de indiferença com as pessoas. É você que é atingido. A indiferença pode machucar aquela pessoa, mas o dano na sua vida é muito maior, porque Deus fala conosco. A pessoa pode até sofrer, mas eu sofro mais, porque não estou obedecendo a palavra de Deus, que diz que eu não posso lidar com ninguém com indiferença, com desonra. A honra é algo sério na palavra de Deus, e Deus quer que honremos uns aos outros, que possamos reconhecer uns aos outros. Se vivemos essa vida dentro do contexto da igreja, combatendo essa carnalidade, sem fazermos a acepção de pessoas, porque a Bíblia combate a acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Então, quando a palavra fala essas coisas, eu tenho que entender que por mais que eu estou atendendo a minha carne, eu estou matando o meu espírito. Irmãos, isso tem que cair como revelação. Eu orei ao Senhor por revelação, e eu peço ao Senhor revelação, porque na prática a gente tem que vencer isso. E você sabe a respeito de quem e de quais pessoas você tem que vencer essas situações. Nós temos que olhar para nós mesmos e vivemos uma experiência com Deus, que a gente ama todos, indistintamente. Certamente existe alguma dificuldade com uma outra pessoa, mas eu não posso gerar uma barreira, eu não posso deixar que essas coisas elas cresçam no meu coração, porque é por meio dessas pequenas atitudes que Deus vai levantar um homem e uma mulher de Deus, quando você não obedece à sua carne. E a Bíblia diz que você não pode entristecer o Espírito Santo. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. Vamos meditar
quantas coisas que fazemos e que apagamos o Espírito. Um versículo pequeno: não apagueis o Espírito. Tem que ter toda a aplicação, todo o temor na nossa vida, para não apagarmos o Espírito Santo. E eu acho que nós estamos entendendo a cada momento que é uma escolha minha, não apagar o Espírito. Quando o Espírito te diz coisas muito específicas, obedeça. Se você entrar nessa sintonia, nessa harmonia, ouvindo a voz do Espírito Santo e crescendo nessa comunhão com Deus, amados, haverá uma diferença extraordinária. Eu disse aos irmãos, e citei hoje pela manhã, aquele versículo de Paulo aos Coríntios, que ele esmurrava a ele mesmo, para que pregando aos outros, ele não ficasse desqualificado. Então você tem que esmurrar a sua carne. Esse é o papel que Deus quer de nós, e na medida que nós esmurramos, obedecendo a Deus, olha, eu quero que você experimente isso. Eu algumas vezes não consigo conversar com pessoas, e não precisa de pregação, é só uma situação que nós estamos de alguma forma falando do Senhor e sendo edificados, e Deus vai trazendo quebrantamento, convicção, e aí não precisa daquele tempo do louvor, e louvado seja o Senhor pelo tempo do louvor, mas existe um louvor, existe uma fonte jorrando dentro do meu coração, que me faz me derramar, dizer que te amo o tempo todo, é o cântico. Então ele está fluindo, e o que Deus quer é que dentro de nós possa fluir rios de água viva, e ele vai trabalhando essas coisas, porque nós estamos andando no Espírito, e não andando nas trevas. Quando está escrito lá, não há comunhão entre a luz e as trevas, irmãos, tem uma batalha dentro de nós, e a gente tem que vencer essa batalha, porque não há mesmo comunhão, e essas pequenas decisões vai formando um homem e uma mulher de Deus. Gálatas 3:3 tem um versículo forte também, que fala, Gálatas 3:3: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Tem aperfeiçoamento da carne. Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. É o versículo que se opõe à situação do aperfeiçoamento da carne. E tem pessoas que se aperfeiçoam na carne, crescem na carne. Deus vai nos falar sobre isso, quando a gente olhar mais o texto de Gálatas, que eu quero conferir aqui com os irmãos. Então, notem que tem dois caminhos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então tem outro caminho. Tem alguma coisa que não é a verdade. Eu tenho que andar na verdade. Então Deus está nos chamando para isso. E as decisões, quando nós lemos, elas têm que seguir aquilo que Deus está nos falando. Efésios 4:1, a palavra diz: andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Andeis. Esses 4 primeiros versículos, aliás, o capítulo todo de Efésios 4 é espetacular, verdades tremendas.
Mas aqui, amados, quando a gente olha para esses versículos, a gente vê que está muito dentro da nossa responsabilidade atender o Senhor. Paulo diz: eu sou um prisioneiro de Cristo, então ande de modo digno da vocação em que fosse chamado, e dá aqui esses parâmetros, dizendo com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, de fato, a gente sabe que essa palavra é para ser vivida. Notem em mais uma situação da decisão: esforçando-vos, um esforço, uma escolha, uma situação que a gente obedece à voz do Espírito Santo, se esforça o tempo todo e diz assim: diligentemente, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, de novo, a decisão que é minha. Aí fala sobre os gentios, Efésios 4:17, não andeis como os gentios, que andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. A gente leu que temos a mente de Cristo, a gente sabe que Deus quer colocar no nosso coração a identidade dele. Os gentios, eles vão andar na vaidade dos seus próprios pensamentos. Importante que esse crente carnal, ele tem essa narrativa de defender a sua própria posição, ele é insistente na sua posição, e ele é muito ativista, ele quer convencer outros. É um estrago que ele faz na igreja, porque ele faz partidarismo, ele levanta pessoas também para que façam com ele um time de carnalidade. Saia desse time. Você tem que ser luz para essas pessoas. E é importante a gente entender que não estamos falando com gente de fora da igreja, nós estamos falando com a igreja. Deus está falando para a igreja. Essa mensagem não é para o pessoal do mundo, mas é gente que convive conosco, que estão bem próximas de nós. Paulo fala aos Coríntios, lá no capítulo 5 ainda, quando ele trata aquela questão da imoralidade, e por que tinha que corrigir aquele irmão. Ele diz assim: um pouquinho de fermento pode levedar toda a massa. As irmãs aí que lidam mais com fermento sabem bem disso. Um pouquinho de fermento pode levedar toda a massa. Então esse irmão desordenado pode comprometer o trabalho de muita gente. Está escrito lá em Tito que nós temos que, Tessalonicenses, 3:13 me parece, que nós temos que notar esse irmão, só confirmando aqui para os irmãos, nós temos que notar esse irmão, porque esse irmão pode estragar tudo. 3:14, Filipenses capítulo 3, versículo 14, segundo: caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Então a gente não tem que aplaudir, a gente não tem que consentir, se sentir confortável diante de comentários que não edificam. De repente você tem que procurar esse irmão à parte, ou então na frente de todos, depende da situação e do que o Espírito vai dirigir você, e se coloca numa posição de atalaia, uma posição de luz, para dizer para essa pessoa que o que Deus quer não é isso que aquele irmão está fazendo. É claro, irmãos, que
Nós todos podemos falar que Deus está nas nossas histórias, mas anote isso: quem define o caminho sou eu. É obra do Espírito Santo? É só o Espírito Santo que pode nos convencer? É, mas ele tenta e às vezes não consegue. Por isso que eu digo que quem define o caminho sou eu. Então não tem que reclamar dos outros, mas tem que olhar para a minha vida, que eu estou definindo coisas erradas para esse caminho, para esse andar. E é por isso que eu tenho que ouvir a voz do Espírito Santo. Que riqueza teria a igreja se todos nós fôssemos cheios do Espírito, ouvindo todos nós a voz do Espírito Santo e entregando aos irmãos aquilo que Deus está falando. Uma comunidade profética, uma comunidade cheia do Espírito Santo, uma comunidade que de fato não abre mão da palavra de Deus, do discernimento de Deus, da revelação de Deus. O que Deus colocou no nosso coração é isso, é trazer uma palavra para nos trazer um alerta, né? Eu ouço muitos irmãos dizerem assim: você veio para falar só para mim. E eu digo assim: muito bom. O que faremos com essa palavra depois que Deus falou só para você? Muitos de nós ouvimos e temos um impacto da palavra, mas não damos continuidade no trabalho do Espírito Santo. Porque depois desse retiro a gente vai lidar com as situações e com pessoas e com dificuldades. Às vezes dentro do nosso contexto a gente não tem gente para nos ajudar, né? Dentro do nosso contexto a gente vive até uma situação muito difícil. Você volta para casa, volta para a igreja local, e a igreja local não dá suporte, não tem suporte. Quantas pessoas são impactadas fortemente? Vou dar o exemplo do sertão, porque quando nós estamos lá e temos aquelas palavras, e o evangelismo, e o demônio se manifesta, e a gente expulsa, o cara é curado, o outro ouve de Jesus, e fazemos muitas coisas, e a gente vem de uma semana cheia de Deus. O que a igreja local faz com a nossa semana? Frieza, comodismo, situações confortáveis, e a gente fica mal, porque não deu continuidade. Então, quem vai dar continuidade é você, na sua escolha. Provoca o seu presbítero, o seu discipulador, provoca no bom sentido da palavra, que você quer mais, e que você quer andar, e quer ser fortalecido em Deus. Porque Efésios no capítulo 4, no versículo 15, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais. A palavra vai nos chamar a uma reflexão. Vê como que você anda, confere como que você anda, confere o que você está fazendo. Deus está vendo o que você está fazendo. Aí a sequência do versículo: não como nécios, e sim como sábios. O que Deus quer é que examinemos a palavra, as escrituras, e que possamos fazer parte da comunhão com Deus. Nossa vida espiritual é andar com Cristo em todo o tempo. Bom se o tempo todo nós estivéssemos nos alimentando da palavra, da oração, do cântico. Isso nos edifica, nos joga para cima. 1 João 2,6, parece que eu estou repetindo versículos. 1 João 2,6, olha o que diz, não estou repetindo, é o que vários irmãos inspirados pelo Espírito Santo disseram a mesma coisa. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar como ele andou. Ninguém vai andar por você, é você que vai ter que andar nele. Que confirma que esse andar nele
1 Coríntios 2,16, que nós temos a mente de Cristo, e a pessoa com a mente de Cristo vai fazer o que o Senhor quer, e o que Deus está nos falando é que nós temos que imitá-lo. É verdade, irmãos, que não é fácil viver a vida cristã, eu concordo, mas é muito mais difícil viver a porcaria desse mundo aí. Eu quero Cristo, Ele é muito melhor, eu quero imitá-lo, eu quero vencer. Com a ajuda de Deus nós vamos vencer. Dizer que todos os dias nós somos vitoriosos e que a gente pode contar um monte de testemunho, não. A gente tem dificuldades e temos lutas para contar a cada dia. A nossa teologia não é da prosperidade, do bem-estar, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores, é o que diz a palavra. E Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, a gente conhece muito esse texto, mas quero só dizer que Deus fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí a gente reflete, a gente medita nas coisas do nosso coração. Eis, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o que diz a palavra dentro desse texto ainda? Que ele se humilhou, até onde? Até a morte, e morte de cruz. O que nós temos que fazer? Nos humilhar, crucificar o nosso ego. Você não vai precisar mais ir para uma cruz, mas você tem que crucificar o seu ego, os seus desejos carnais. O que ele também fez, esvaziou. Quando eu orava sobre essa palavra, e naquele momento, que tem aquela batalha de Jesus: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. E ele se humilhou, e ele se esvaziou, e ele obedeceu. É a mesma coisa que eu tenho que fazer. Então o segredo para a morte da carne é a gente viver a vida de Deus dentro de nós e rejeitarmos essas coisas da carne, tomando posse da palavra, lembrando de Romanos capítulo 8, lembrando de Romanos no capítulo 6, lembrando de Gálatas 5,16, andai em espírito e jamais cumprireis as concupiscências da carne. Então, quando eu ando no Espírito, Deus está me deixando livre do pecado, da falta de perdão, da desonra, da crítica, da mentira, das maldades, do egoísmo. E essas coisas Deus quer tratar comigo. Apego a algumas coisas de uma forma pecaminosa. Quantas coisas a gente faz erradas e que entristece o Espírito Santo. Então, esses nossos comentários, algumas vezes agradam a Deus ou não agradam a Deus. Pela manhã, Deus já nos falou maledicências, e situações que a gente anda em maledicente ou maledicência. A Bíblia diz, nós citamos pela manhã: não é evidente que nós andamos segundo os homens? Irmãos, uma coisa, a gente não tem mais chance, porque nós já nascemos de novo. O homem espiritual tinha aquele homem natural, agora a gente vai ficar vivendo, não tem volta, vivendo a carne, dentro do contexto da igreja, não tem volta. Se você der lugar à carne, então você sabe que está matando o espírito. Pode ficar tranquilo que se morrer amanhã, os irmãos vão cantar "Ó que saudosa lembrança", os cânticos aí mais novos, Tem cântico melhor, mais novo,
Qual o cântico de sepultamento mais novo? Como é que é? O Jefferson conhece. Não consegui ouvir o Marco Aurélio aqui. Os cânticos velhos, só os cânticos velhos. Parece que não tem cântico novo nessa situação de sepultamento. Mas, irmãos, que bom que a gente ainda canta, né? E vai chegar aquele dia, a gente vai cantar assim. Está muito carnal aí? Ninguém vai para o enterro dizer assim: esse cara morreu na carne, hein? Não, eles vão até elogiar, o cara era bom, né? Imagina aquela hora final, a gente está lembrando de coisa ruim na vida do irmão. Irmãos, a gente de fato quer cantar, e que esse sepultamento seja um tempo assim, da gente glorificar a Deus. Mas o que nós estamos pedindo hoje, para a glória de Deus, é que possamos vencer a nossa carne. Eu pergunto para os irmãos: o que nós fazemos aí nos dias dos nossos entretenimentos? No game lá, como é que faz? Os jovenzinhos aí, muito joguinho com palavrão. Tem palavrão? Tem palavrão? Não, né? O pessoal nem conhece esse negócio de palavrão, né? Irmãos, como é que a gente gasta o nosso tempo livre? Eu estou lembrando de um texto aqui, eu falei para os irmãos, Samuel, 2 Samuel, deixa eu ver se é segundo ou primeiro, Samuel, 2 Samuel no capítulo 11, quando fala que Davi, ele não foi para uma guerra, e ele enviou seus servos, 2 Samuel 11, versículos 1 a 4. E a palavra diz que ele ficou em casa, descansando. Davi ficou em Jerusalém. Foi a única guerra que ele não participou, ele ficou descansando. Aí numa tarde, ele levantou, e do leito, quando ele passeava lá pelo palácio, ele viu uma mulher que estava tomando banho. E essa mulher, a Bíblia diz que ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem que era aquela mulher. Versículo 3. Era Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias. Então enviou Davi mensageiros. Davi tinha gente até para trazer essa mulher. Ela veio, se deitou com ela, ele deitou com ela, e tendo ela praticado lá o pecado, voltou para sua casa. E a Bíblia diz que a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Cuidado com o seu tempo de lazer, esse tempo que você gasta livre, porque muitas vezes a nossa mente está vulnerável a algumas coisas. Jovens, adultos, qualquer um de nós, temos que ter cuidado, porque Deus quer nos dar o descanso, mas que seja um tempo de descanso, onde a gente tem o temor do Senhor. Essa guerra que Davi não foi, que ficou no palácio, relaxando, merecia um descanso, e foi nessa situação que ele vacilou. Dá para você entender que a gente tem que ter cuidado com as nossas folgas, e o que nós fazemos com ela, o nosso momento de distração. Então é isso que Deus está nos falando, porque a gente não pode se ocupar com coisas que vão nos prejudicar, com coisas fúteis. Então, quando fazemos assim, deixamos o espírito desse mundo nos dominar, e depois a gente fica queixando da nossa vida espiritual. Aí você começa a queixar que a igreja está ruim, que espiritualmente você está ruim. Claro, o que temos feito?
E eu digo mais, servo meu. Que Deus quer nos falar, porque às vezes a gente pensa assim, não, eu tenho muito tempo de casa, eu sou velho aqui, como se tivéssemos essa cadeira cativa. Meu pai foi missionário na África, uma experiência tremenda. Eu sou neto de pastor. Irmãos, isso não garante nada. Neto de pastor não garante nada, Pedro. Louvado seja o Senhor. A gente tem que ter uma experiência com Deus. Meu pai escreveu livros, meu pai é bom, liderou a igreja há muito tempo, foi um avivalista. Não adianta a gente contar essas coisas, a experiência tem que ser minha. Amém? Louvado seja o Senhor, é a minha experiência. Eu não quero atrapalhar os outros, puxando pessoas para baixo e contando experiências antigas, ainda que eu estou ajudando alguma coisa na igreja. Agora é minha vez de construir a minha vida cristã. Deus está falando isso para cada um de nós individualmente. Eu quero que você tome essa palavra, individualmente, para a sua vida. Quanto tempo a gente gasta com Deus, orando, buscando a palavra, ministrando pessoas, pregando o evangelho, fazendo uma visita. Importa o que Deus nos falou hoje, não é o que Deus falou semana passada. É importante, mas eu quero ouvi-lo hoje. Eu quero ter uma experiência com Ele hoje. E alguns de nós ficamos muito vazios nessas coisas de Deus, quando Deus nos chama para nos derramar diante dEle, clamando ao Senhor dia e noite, nos arrependendo dos nossos pecados, negando a nós mesmos, Lucas 9:23, tomando a nossa cruz e seguindo a Jesus. A gente tem que tomar essa cruz dia a dia. E para caminharmos para algumas lições importantes, para a gente entrar nesse texto de Gálatas 5:16 a 25, eu quero terminar falando desse combo de desgraça. Aqui nesse texto vai falar de muitas situações e áreas que nós temos tratado. Vamos voltar lá para Gálatas, capítulo 5. Vamos terminar entendendo isso aqui e pedindo ao Senhor que nos fale de tal maneira que Ele revele no nosso coração as coisas que realmente vão fazer diferença na nossa vida. Aí a palavra diz aqui, versículo 17, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E aí a gente vai aqui no 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Irmãos, Deus quer nos dar uma vitória sobre essa questão da impureza. Nosso relacionamento é bem íntimo, nós amamos uns aos outros, abraçamos, beijamos, tocamos, mas Deus quer que a gente trate essa questão de uma posição de alguns ou de algumas e situações que nos levam a impurezas. E pedimos ao Senhor hoje que nos revele situações dentro de nós. A Bíblia chama isso de obra da carne, porque a impureza, ela vai gerar lascívia, prostituição. A gente sabe que prostituição é alguém que está pagando uma mulher, o sexo oposto. Hoje não tem nem o negócio do sexo oposto, tem essa confusão toda aí.
E, irmãos, é aqui que nós temos que vencer essas batalhas dentro de nós. Eu e a Sâmia estávamos numa cidade aí do Brasil, tratando uma situação. Tínhamos ido até para uma consagração de irmãos, e de repente nos chamou a atenção um casal, e eu chamei uma menina no domingo, no dia do churrasco, depois da consagração, e falei: olha, quero ter um tempo com você, e eu e a Sâmia, amanhã, segunda seria a segunda da folga, supostamente. E aí eu tinha que pegar um voo 3 horas da manhã, não, 5 da manhã, mas tinha que ir para o aeroporto umas 3 horas da manhã. E aí marcamos pela manhã, e essa menina contou a história dela, e eu senti que o tempo com aquele rapaz e aquela moça, já tinha uma filhinha, e de fato ela contou uma história assim muito triste, uma mulher muito bonita. E eu digo para os irmãos que a gente foi almoçar naquele dia 8 horas da noite, de manhã até 8 da noite, praia, sol, e a gente compartilhando, mas as coisas que nós ouvimos, ela colocou algo no coração, porque viu a mãe morrer com 40 anos, e o pai fez um monte de sujeira com essa mãe, e ela cresceu colocando no coração que ela iria prometer para ela mesma que teria um casamento feliz, um casamento correto, um casamento dentro do propósito de Deus. Nem conhecia muito de Deus, mas valores de família. E ela conheceu o filho de um líder espiritual, e esse moço conhecia muito a Bíblia. E ela, que não tinha experiência assim, porque essas coisas encantam uma pessoa, né, que começa a colocar versículos e falar de oração e de coisas assim. E ela entendeu que estava casando com um homem de Deus, que conhecia a Bíblia, que orava, que tinha na sua formação uma raiz toda cristã. Mas naquela manhã, ela dizendo uma quantidade de coisas para a gente, tipo que esse rapaz, o marido, traiu totalmente com a pessoa do condomínio, 1 ano e meio, dentro do mesmo condomínio, a melhor amiga dela. Eles têm um negócio que, então, pega o dinheiro das pessoas para fazer um tipo de caução, e ela pensava que a dívida do marido era uma quantia um pouco pequena, e ele falou um valor que ela saltou da cadeira. E naquela manhã, ele falou de casa de massagens, de prostituição, de outras mulheres, que eu disse para ele: hoje é o final de linha para vocês. Deus quer hoje resolver a vida de vocês, abrir tudo. Então, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos? Às vezes nós pensamos que as pessoas todas que estão na igreja são sérias. E esse moço estava dentro desse contexto, parecia sério, mas um homem carnal, um homem vivendo fortemente o pecado. E essa mulher super decepcionada, nova, bonita, e uma situação assim muito difícil. E esse moço lidava com prostituição, e com muita prostituição. Então não é que nós estamos aqui e que somos indicados, recomendados, porque temos que ter vida com Deus, e é por isso que nós falamos pela manhã um pouco mais sobre isso, porque às vezes nós temos pessoas entre nós, ou pessoas boas, que a gente tem que entender assim: é gente boa, mas está morta, não nasceu de novo. É gente boa, nasceu de novo, mas vive uma vida carnal, está no nosso meio, mas não tem uma experiência. Então, isso que eu estou chamando aqui desse pacote, dessa situação toda de desgraça, de problemas, né? Prostituição, impureza, lascívia. Então, a gente vai
quando não foge dessas coisas, nós vamos registrando essas situações todas que acabam conosco, que nos destroem. E aqui nós temos que estar muito atentos, porque pode ser que no final de semana, tranquilo e da folga, você gastou seu tempo para uma situação que comprometeu a sua vida, na pornografia, nas coisas que Deus não se agrada. E aí chega o dia da reunião de oração, você está lá na reunião de oração. Você está lá na situação do grupo que está lendo a palavra. Você está junto com os irmãos e você se apresenta para a reunião. Mas a Bíblia está dizendo a respeito desses homens que tais coisas praticam. Não é evidente que vocês estão andando na carne e vivendo na carne, e que Deus não se agrada, e que isso compromete a vida da igreja? Isso não traz para a igreja edificação? Esse primeiro bloco que eu estou colocando aqui para os irmãos é terrível. E eu peço aos irmãos, peço à igreja, peço ao Espírito Santo que nos convença. Acerta a sua vida aí na cadeira, né? Mas ouça o Espírito Santo dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. E qual de nós não temos que vigiar? Por isso eu disse aos irmãos, essa palavra, ela quer alcançar primeiro o meu coração, para que eu não seja desqualificado. E eu tenho que o tempo todo conferir minha vida, pedir ao Senhor: Senhor, me revela, tira de mim aquilo que não se agrada, porque estamos nessa carne, somos ainda homens sujeitos a essas inclinações da carne. E quem não tem inclinação da carne? Todos temos, mas Deus está nos chamando para vencermos essas inclinações. No versículo 20 vem um outro pacote: idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Idolatria. Procura pedir ao Senhor discernimento sobre algumas coisas que é uma idolatria para você. A gente tem que discernir. Alguns de nós agarramos em certas coisas e dessas coisas nós não abrimos mão. Pode ser que o que você agarra e se prende, gasta o seu tempo, investe o seu dinheiro, não seja a minha fraqueza. Pode ser diferente, mas é um tipo de idolatria. Para isso você gasta tempo, gasta dinheiro, você dispõe a sua vida, você prepara tudo. É um tipo de idolatria. É que Deus quer te tirar essas coisas? Não. Eu penso até que Deus não quer tirar aquilo que é legítimo, que é lícito. Mas Deus quer nos mostrar que tem coisas que a gente insiste, que vira uma idolatria dentro de nós. E nós temos que entregar, identificando assim os nossos Isaques. Entrega o seu Isaque. O seu trabalho é para a glória de Deus. Aquele jovem que eu falei pela manhã, que ele disse assim para mim: tio, a vida acabou, porque ele casou com uma menina que era mãe solteira. Tá, não tem problema casar com a menina que era mãe solteira, foi amada, mas tudo muito precipitado, tudo sem conferir frutos, amadurecer, tudo muito afoito. Rapidinho os pais do rapaz já chamavam o menino lá de meu neto, e o menino chamando de avô. Tudo muito precipitado, muito rápido. Não é esse o problema da menina ter tido um filho e ser mãe solteira. O problema é não ouvir a voz do Espírito Santo. Porque depois ele ajuntou com uma outra menina, teve um filho com outra menina. Ele que é um filho adotado, qual que era a condenação do coração dele? Como que agora eu vou deixar duas crianças
desassistidas. Eu sou adotado, eu sei o que eu passei. E eu tive que dizer, não acabou a sua vida não. Você tem chance. Mas qual que é o problema que eu vejo que ele está passando hoje? É o trabalho. Está enfiado no trabalho. Eu mando mensagens, trabalho, não posso por causa do trabalho. E eu disse assim, mas você tem que investir no Senhor, olha a sua vida. Procura a sua primeira mulher, reconcilia com ela. Eu fui te procurá-la, ela me tratou muito mal. É claro, olha o que você fez com ela. Você quer colher rosas enquanto você plantou tanta desgraça? Pague você o preço. Você pecou. E se você pecou, você vai colher o fruto do seu pecado por um tempo. Então vive o seu deserto, porque de fato você não fez o que Deus queria. Então, amados, quando a gente olha para isso aqui, se você ama o dinheiro, pode ser uma idolatria. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro compra roupa, compra carros, dinheiro dá status, dinheiro é bom, o dinheiro é bom, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E tem gente muito egoísta com o dinheiro e que vira uma idolatria. É o espírito desse mundo. Você conhece gente que é amante do dinheiro? Estou ajudando uma família na Europa, numa situação muito difícil. As pessoas tinham, assim, riquezas enormes, têm riquezas enormes, mas quanto amor ao dinheiro, fazem tudo pelo dinheiro, e o dinheiro é uma desgraça, é um tipo de idolatria. Aí a segunda palavra aqui é feitiçaria. Irmãos, a gente pensa que feitiçaria é só macumba e feitiço, mas a raiz dessa palavra, pode olhar no grego, é um tipo de farmacologia. Não é só a macumba, mas é a dependência exagerada de medicamentos. Pessoas estão enfeitiçadas com comprimidos, com situações de dependência de drogas. Então tem a droga que os outros aí usam, mas a droga que os irmãos usam, porque estão dependentes de remédios. A gente pensava que feitiçaria é só feitiçaria. Não, mas na origem da palavra aqui tem exatamente essa situação da dependência química. E tem pessoas que estão dependentes de drogas. É importante tomar remédios? Aí a gente diz assim, tem gente que precisa de um remedinho. Não sei se já contei aqui para os irmãos, eu fui visitar um irmão, fiquei umas 5 horas com ele, com a esposa, um tempo de joelho com ele, clamando ao Senhor, mostrando para ele um pastor. E no final eu tive que dar um cartãozinho de um psiquiatra, que o problema dele é clínico, é clínico mesmo. E aí vai ter que ter tratamento, é verdade, vai se tratar. E pessoas que essa feitiçaria surtam. Tem gente que por depressão e ansiedade e uma série de queixas surtam. Conheço a pessoa, que surtou totalmente, abandonou família, abandonou filhos, coisas terríveis, e você fica assim, pasmo, sobre o que a pessoa fez, mas fez no desespero, fez nessa dependência química, nessa depressão, fez em cima da situação do pecado. Então, são pessoas enfeitiçadas, feitiçarias. O Espírito Santo está me falando, vai anotando essas coisas aí no seu coração, para você reagir à palavra do Senhor, e para você responder à palavra do Senhor, porque você quer continuar vivendo da carne, a gente quer a carne, a gente vai colher corrupção,
É o versículo que nós lemos de Gálatas 6, 7 a 9. Quem semeia na carne, colherá corrupção. E nós não queremos colher essa corrupção. E aqui, irmãos, vem outra palavrinha, que é extremamente forte para a igreja. Os irmãos imaginam quanto tempo nós podíamos gastar com cada uma dessas palavras. Inimizades. Tem gente que é inimigo na igreja? Não é o inimigo declarado, porque no mundo tem aquele inimigo, eu sou inimigo dele, o cara rasga o verbo, abre o jogo, mas tem gente que evita o outro no contexto da igreja. É um tipo de inimizade, uma guerra fria, é uma situação sorrateira, mas que tem uma inimizade. E gera inimizade, porque inimizade gera inimizade. E pessoas formam esse bloco também, essa panelinha da inimizade. Então, a respeito dessa e daquela pessoa, essa pessoa não entra na minha panelinha. E é exatamente isso, irmãos. Não é algo aberto, explícito, porque a igreja, algumas vezes, ela tem uma maneira nobre de gelar os outros, de cancelar os outros. É com classe. Cancela com espiritualidade, ou espiritualismo, né? Ou espiritismo, talvez. É mais para espiritismo, porque isso não pode ser de Deus. Então gera inimizade, e Deus está nos falando para tratarmos com essas coisas. Quando Deus nos falava essas coisas, eu tinha o sentimento, o desejo e a oração de dizer assim: Senhor, é uma palavra para atingir os irmãos de tal maneira, e eu pedi isso ao Senhor, que a gente não conseguisse andar mais assim. Amanhã o que Deus vai nos falar, segunda-feira e terça, com a graça de Deus, que Deus nos fale, mas fale no complemento de tudo que Deus está trazendo, para a gente não ficar ouvindo palavra em cima de palavra e que não há mudança na nossa vida. Então, a inimizade, sabe o que ela traz? Que é a próxima palavra, é o gatilho da porfia. A inimizade, por isso que eu digo que essa lista é uma lista de desgraça. É o gatilho da porfia. E o que é porfia, para entendermos melhor essa palavra? É aquela pessoa bem ligada à teimosia, ela é insistente, ela é teimosa, ela discute, ela não abre mão da opinião. Isso gera porfia, celeuma, a discussão não termina. Ou você recua e deixa aquela pessoa, mas será que a gente vai deixar aquela pessoa? Carnal, insistente, teimosa. Será que seria bom a gente lembrar de alguns irmãos ou irmãs e dissermos: ela é teimosa, elas são teimosas? Irmãos, não deveria acontecer isso no contexto da igreja, porque a inimizade gera porfia, e essa teimosia vai gerar discórdias, porque isso suscita discórdias. Grupos, partidos, opiniões, críticas, gente favorável, gente contra, politicagem, carnalidade, irmãos. Em nome de Jesus, nós temos que combater essas coisas com a graça de Deus, porque a igreja não pode ser dividida de maneira nenhuma. A gente vai chegar a essa outra palavra, que é facções. O que é o término aí desse problema? Dissensões e facções. Começam as coisas devagarzinho, e chega a facção, a dissensão, a divisão.
da igreja. Tem irmãos divididos na igreja? Tem. Lamentavelmente. Essa igreja vai edificar? A gente até que continua trabalhando na cidade, mas a gente não trabalha mais com aquele vigor, com aquela força, a gente não trabalha mais com aquela excelência, com aquele testemunho para a cidade, testemunho que vai falar às pessoas lá de fora. Tem gente séria nessa cidade, tem gente que busca o Senhor, porque quando as pessoas nos veem divididos, hoje como Deus confirmava isso assim para mim, e me preocupava bastante, acho que Deus nos falou em termos assim pela manhã sobre isso, mas irmãos, isso é contra o nome de Jesus, isso é contra a igreja. A gente pensa que o irmão está se levantando contra mim, não, ele está levantando contra Jesus, contra a igreja, porque quando você difama um irmão e o outro, porque tem gente que ouve aquela difamação e ele não consegue mais ser pastoreado. Eu chego para dar uma palavra, ó, tem uma palavra, e não, eu estou lembrado, aquele irmão me falou do que você é, e fica aquela marca de desonra, de descrédito, de desconfiança. E quem consegue pastorear essa gente? Não consegue. Vai estragando a igreja como um todo. Então gera essas situações de facções, e às vezes a discussão é teológica, divide a igreja por teologia. Irmãos, quando nós nascemos com simplicidade, para aprendermos tudo da palavra de Deus, éramos ignorantes, e Deus nos revelou uma quantidade de coisas, mas a teologia, a doutrina não pode nos dividir. Existe alguém que você já colocou de lado? Pensa nisso. Alguém que você olha, não, esse eu já não tenho respeito por ele. A gente tem que lembrar que isso tudo compromete a vida da igreja, e que a gente quer o Espírito Santo de Deus, e que nós queremos a direção de Deus. E depois, nessa última lista, invejas, bebedices, glutonarias, e não quero gastar muito tempo, apesar de que isso é comprometedor, bebedice, invejas e glutonarias, e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Esse combo aí, irmãos, é um combo de deformações espirituais. As pessoas estão deformadas espiritualmente. E eu quero pedir ao Senhor para restaurar essas pessoas, para restaurar a igreja, para tirar toda a situação de carnalidade. Porque se nós continuarmos assim, e alguns irmãos vivem isso, né? A gente sabe, e eu respeito médicos e tratamento, né? Mas é uma quantidade de gente que vai para o médico, não, o problema dele é TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção, não é isso? Aí tem outro transtorno, tem uns nomes assim, pedi até a Jerusalém para escrever para mim, eu não lembrava. TAG. Você tem tag no carro? Tem tag? Sabe o que é tag, né? Para você passar lá no... Mas aí, no pedágio, mas isso aqui é transtorno de ansiedade generalizada. É um diagnóstico assim, uma definição de algumas pessoas. Mas irmãos, terrível essas coisas. Transtorno, TOD. Gosta de TOD? Os meninos aí gostam de TOD? Transtorno opositor desafiador. E por aí vão siglas e siglas, que as pessoas vão vivendo de problemas. E no contexto da igreja, a gente sabe que isso vai atrapalhando, porque a gente está recorrendo
A Bíblia diz, irmãos, que Ele é o médico dos médicos. Respeito, honro e glorifico a Deus pelos médicos e por todo o tratamento. Mas eu estou falando sobre umas situações que têm destruído pessoas e levado pessoas ao suicídio. Suicídio não é divulgado, mas na realidade tem muitos pastores também suicidando. Grave essa frase: ou a oração vai destruir, quitar, tirar os seus pecados, ou os seus pecados vão tirar de você uma vida de oração. Porque a pessoa não consegue mais orar, ela está em outra dependência. Eu não quero ter minha vida de oração destruída. E eu termino, irmãos, passando esse último slide. Tem que voltar aqui, né? Acho que eu passei um mais. O número 13 aí, meu amado. Número 13. Ora, o Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Quero terminar esse tempo, amados, e pedir ao Senhor que Deus, nessas coisas todas que Ele nos falou desde manhã. Hoje pela manhã, pessoas já foram procurar irmãos, irmãs, para se consertar. Eu fiquei muito grato a Deus por isso. Mas eu sinto que agora à noite nós temos que orar por pessoas específicas. E quando eu falava algumas coisas aqui, elas se agitaram no banco. E eu quero te pedir no nome de Jesus. Deus quer te libertar hoje. Deus quer restaurar a sua vida hoje. A vida de pecado oculto destrói a nossa família, destrói situações na igreja. E Deus quer trazer para cada um de nós um despertamento, uma vida nova de oração. Depois que saí daqui hoje pela manhã, chorei mais um tempo com Deus. E eu quero chorar com você agora à noite, pedindo ao Senhor que Deus transforme a sua vida. Eu estava falando num país agora, não vou dizer na Europa, e Deus nos deu uma palavra dentro disso aqui, irmãos, e naquela, quer dizer, foram, me parece que 2, 3 palavras, mas algumas pessoas vieram gritando desesperadamente a respeito das coisas que Deus trouxe, que Deus mostrou. Porque antes desse retiro a gente ora. Eu orei, eu sei que muitos oraram e oraram por mim, e vocês oraram pedindo a Deus: fala, Senhor, fala. E Deus está falando. Falando para quê? Falando para transformar a minha vida, falando para corrigir o meu caminho, falando para que esse pacote de destruição não seja o meu caminho. Porque depois lá na frente, para a gente recuperar isso, esse moço pode ser recuperado e pode ser transformado, mas é um caminho tão tortuoso, tão difícil, de tanta guerra, e algumas vezes até de desistência da própria pessoa, porque é um emaranhado de problemas que a pessoa não consegue mais andar. Então hoje, em nome de Jesus, igual Deus fez com alguns maridos gritando e confessando adultério, confessando pornografia, confessando masturbação, mulheres confessando masturbação, e às vezes a gente pensa assim: não, mas a mulher não pratica isso? Pratica algumas coisas que aborrece a Deus.
que entristece o Espírito Santo de Deus. Não apagueis o Espírito. Um profundo conserto na nossa vida, na nossa família, na igreja, para que possamos andar como igreja, para que possamos lembrar quem éramos, quem somos, o que Deus quer de nós, o que Deus quer fazer hoje. Eu quero orar, e a gente não quer ter vergonha. Se estamos vivendo uma vida carnal, nós vamos pedir ao Senhor: Deus, em nome de Jesus, tira toda a carnalidade. Pode orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Vamos louvar o Senhor com cântico. Só um instrumento, por enquanto os irmãos oram. Enquanto nós falamos com Deus e ouvimos Deus. Ouça Deus. Deus falou comigo assim: você não precisa fazer nada, eu quero fazer. E eu creio que Deus quer fazer. E Ele nos falou nessa palavra. Sobre quebrantamento, humilhação, perdão, confissão. É isso que nós queremos diante de Deus. Desde de manhã, estamos vendo o Espírito Santo de Deus trabalhar. E agora à noite, eu pedi muito a Deus: Senhor, muda a nossa vida, transforma a nossa vida. Em nome de Jesus, vamos escrever uma página nova na igreja. E Deus quer escrever a partir da sua vida. Em nome de Jesus. Aqueles que são convencidos por Deus, pelo poder do Espírito Santo, eu quero que ninguém olhe para os lados, mas se concentrem em olhar para Jesus. Vamos ficar de pé para facilitar. Alguns irmãos que podem vir aqui na frente, nós queremos orar por esses irmãos. Conserto é a palavra que Deus está nos falando. Conserto. Mais do que viver a religião. O grupinho lá tá bom. A gente está fazendo reunião. A gente está chegando aqui lugar. Chegando aonde? Qual que é o resultado dessas coisas todas? O que está acontecendo? Se alguns desses pecados estão prevalecendo entre nós. Pode tocar, meus amados, e cantar. E você pode sair do seu lugar e vir aqui para a gente orar por você, no nome de Jesus. Eu disse: olhando para Jesus, ouvindo Jesus, direitando as veredas e cada vez mais diminuindo. O que importa é que Ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor.